aliás, essa minha última afirmação, a história não se move assim, é bonitinho, mas não bate com a realidade. Eu acho que vale para a pergunta sobre a eleição Trump e Joe Biden, já o Biden, mas que não, agora em novembro. Seja que o Biden chegue até lá ou não, sei lá. Eu acho que, do ponto de vista da política externa americana, né, e dos grandes atores que comandam essa política externa, é muito pouco provável que haja grandes mudanças, ganhe o Biden ou ganhe o outro. Né? Agora, uma coisa que é essencial, por isso que eu falei, é esse paradoxo. Tá certo? O pacifista Obama jogou mais bombas, entende, do que o Trump. Que não pode dizer que seja um belicista, porque ele ataca todo o tempo a guerra. Não. Tá certo? Então, e as manifestações, que não sei se vocês estão acompanhando nos jornais, mas também nos canais americanos de sucessivos militares de alto padrão, generais americanos da reserva e agora também da ativa, do Pentágono e tal, estão manifestando cada vez mais contra o Trump. E o outro dia já se falava nas redes internacionais de notícia na possibilidade que a Condoleezza Rice fosse vice do Biden, o que significaria uma espécie de aliança dos democratas com os falcões militares, e com os republicanos, digamos, padrão Bush. Entende? Então, por esse lado, não. E pode ser até que nessa configuração ele deu o Ministério da Saúde, tá, para coisa, né, e deu um viés mais social-democrata nesse lado. Não tem. Não dá para você usar esquemas. Por isso, eu acho que nas eleições americanas, em geral, eu, pelo menos, que me dedico um pouco a esses assuntos há alguns anos, tá, em geral, não discuto muito, nem presto muita atenção. Deixa chegar a eleição e depois ver o que sai. Não é? Mas, com certeza, a proposta que o Trump tem nesse momento, isso independente né, da coisa espantosa que é esse cidadão, mas a proposta que ele tem do ponto de vista da organização internacional, não é? Por mais que ele queira fazer um cerco à China, tem uma ideia de multilateralismo westphaliano, não libero-cosmopolita, não é? Na base de quem tem arma entra no jogo, quem não tem fica à margem, tá certo? Que pode ser, à medida do ponto de vista exclusivamente guerras, bombas, tá? Mais pacifista do que uma gestão Biden, que deve manter a animosidade com a China, deve retomar a animosidade com a Rússia e avançar, deve diminuir com o Irã e deve aumentar na Venezuela. Por exemplo, só para dar uma ideia assim, se eu fosse brincar de pitonista. Né? Então, é muito difícil, não é, dizer que haja uma grande mudança. Não, certamente, como sempre, se você tira um direitista reacionaríssimo, xenófobo e tudo o que você quiser e coloca um homem de centro que sabe falar, que já leu 3 ou 4 livros na vida, enfim, que não é o caso do Trump, que é um animador de televisão de baixíssima coisa, me entende? Então já é um alívio gigantesco. Acho que nós brasileiros estamos experimentando isso, né? Mas isso não quer dizer que haja alterações substantivas, né, e positivas na política externa. Você até pode ter alterações e para pior em alguns casos, para melhor em outros casos. Se fosse pelo Bolton, já teria invadido a Venezuela. E provavelmente o Irã. Quem quem parou esse jogo foi a administração, o Trump, sei lá, né, que tiraram o Bolton. Daí que o Bolton foi, de certa maneira, se aliou com os democratas na jogada do impeachment, que não deu certo. E é essa mesma jogada que o Bolton começou que deve seguir com a Condoleezza e com esses militares todos do Pentágono que, no fundo, estão tirando o apoio ao Trump. Alguns, até, acho que o Powell até já declarou apoio ao Biden. Então,
Se o futuro é difícil de prever, no caso da política americana, é melhor esperar novembro. A menos que você seja obrigado, como jornalista, tem que escrever, tem que especular, tem qualquer coisa desse tipo. Tá bom? Eu acho que acabamos dentro do tempo. O